Deixa eu só começar agradecendo. Agradecendo mesmo. E eu brinquei com o pastor Arilton, quando ele nos falou, nós somos devedores de vocês. Ontem, nós estivemos lá na Casa da Mulher, e a minha esposa chegou feliz da vida, dizendo assim: você acredita que eles estão fazendo pães com as bandejas que vocês doaram, tá, lá para a Casa da Mulher? E realmente é um ministério. Trabalhar com drogados não é simples, não é fácil. E hoje, nós não somos, a igreja presbiteriana não é muito pródiga nessa área de trabalhar com drogados, mas nós temos 4, hoje aqui no Espírito Santo, nós temos 4 entidades que estão ligadas, mais ou menos, de uma forma, sem considerar a PAD, né, aí está ali, mas trabalhando diretamente com drogados. E nós temos 3 que trabalham com homens e 1 que trabalha com mulher. E mais ou menos há uns 5, 6 anos, nós adotamos, a Igreja Presbiteriana Água Viva, a qual eu pastoreio, nós adotamos a Casa da Mulher para ajudá-los. E foi numa época em que a Casa da Mulher estava passando por lutas muito grandes. É óbvio que essa turma necessita e precisa da ajuda governamental, e o governo tem sido direto, tem ajudado de maneira direta. O governo do estado, daqui do nosso estado, tem ajudado. O governo federal também tem ajudado. O grande problema são as mudanças governamentais que deixam essa área muito instável, completamente instável. Mas, apesar de toda essa instabilidade, Deus tem abençoado esse trabalho. E hoje, posso lhes garantir que só a Casa da Mulher, nós temos 35 mulheres internadas lá, e nos homens, nessas outras 3 casas, nós temos aproximadamente 110 homens. A grande agonia, a grande angústia que existe entre nós, é que seria necessário para mulheres, aproximadamente entre 100 e 150 vagas para mulheres, e só temos 35. E para os homens eu não tenho muita ideia certinha, exata ali, mas eu tenho certeza absoluta. Semana passada nós tivemos que internar mais um rapaz, e foi pela graça. Nós entramos e colocamos, não tinha lugar onde nós fomos levar na semana passada, não tinha. E peguei meu carro, botei um colchão dentro do carro, pegamos roupa, pegamos lá, e falei: cara, você vai dormir na cozinha, você vai dormir no banheiro, você vai dormir, sei lá, você vai dormir, tá? E levamos mais um. Os irmãos não têm ideia. E veja bem, nós só levamos para esse trabalho com drogados, só levamos, por exemplo, da nossa parte, aqueles que querem ir, aqueles que choram para ir. Esse rapaz da semana passada chegou lá em casa chorando: me leva, me leva, me leva. Como levar? Não tem. Liga para um, liga para outro, liga para cá, liga para cá. Não tem. E aí quem começou a chorar fui eu, né? Pastor, não faz isso comigo não, deixa eu levar mais, um só, prometo que este ano não levo mais ninguém. Brincadeira, não vou mentir não, tá? Mas eu prometo que amanhã, a partir de amanhã eu só levo mais 10, acabou. Mas o que ele tem percebido que esse é um aspecto que mostra, infelizmente, de maneira muito clara, a falência das famílias. E um dado muito triste, 70% das pessoas que estão envolvidas com droga, que nós levamos para abrigos, são de famílias evangélicas. 70% das pessoas drogadas que nós levamos para o abrigo são de pessoas ligadas a famílias evangélicas. A avó, a mãe, o pai, quer dizer, já passaram por uma igreja evangélica. Isso é triste. Talvez o nosso presbítero Max ali tenha números mais precisos, está mais politicamente falando, mas
eu fico muito triste. Nós temos um trabalho lá em Cariacica, lá com os adolescentes, lá com aquela sistema prisional de adolescentes. Eu sim, gostaria de levar cada um de vocês um dia para um culto lá. Só para vocês, do lado de fora, não quero nem que vocês entrem. Gostaria muito que vocês fossem lá para ficar do lado de fora, só para ouvir eles cantando e louvando a Deus. Não conheço um único jovem lá do sistema prisional que não saiba todas essas músicas que nós cantamos aqui. Sabe o que é isso? Da onde eles vêm? Aonde eles aprenderam? Alguma coisa está falha. E eu tenho certeza absoluta que a falha não é da igreja. Não é da igreja, instituição. Não é. A falha é das famílias. Nós temos, durante muitos anos, nos preocupados, por favor, não é crítica não estou criticando, apenas informando. E sou presbiteriano de nascença, e meu avô era presbiteriano, meu pai presbiteriano, eu presbiteriano, meus filhos presbiterianos, e meus netos, aí vai embora. Eu tenho um neto de 2 anos, que você precisa ver aquele moleque orando. A avó chora, não tem jeito. Toda vez que netinho de 2 anos, aí você pergunta o que ele quer ser. Ele fala, quero ser pastor. 2 anos, estou falando sério. Ele orando, não. Eu não choro porque eu sou homem não chora. Mentira braba, né? Mas, fala, meu amado. Pastor, eu já estive fazendo visita nova para falar. Sinceramente, eu chorei. Não, A maior parte, 99%, vem novamente do inferno. Bem, sim, amados, bem, infelizmente. Então, aí está, viu, prefeito Carlinhos? Aí que está o grande problema, são famílias. E eu gostaria de tratar hoje de um assunto, já que nós estamos num congresso, eu vou tratar de um assunto que eu creio, na minha ótica, é a base. É aquilo que, vamos dizer assim, não pode faltar, não pode assim, prescindir de forma alguma na família. E que hoje, de certa forma, nós estamos com medo de falar sobre esse assunto. E eu fiquei muito feliz quando nós cantamos o hino 62, na segunda estrofe do hino 62, que diz assim, eu fico feliz quando há repreensão paterna. Está escrito lá no hino. Lá no 62, na segunda estrofe, segunda linha da segunda estrofe, diz claramente que você fica feliz quando há repreensão paterna. Cadê a repreensão paterna? Cadê os homens das nossas famílias agindo de acordo com aquilo que o apóstolo Paulo nos diz lá em Éfeso capítulo 5? Deus, Jesus, o Espírito Santo, o homem, a mulher e os filhos e os servos. Está lá. Será que Deus estabeleceu isso para desprezar as mulheres? O objetivo é botar o homem na cabeça e as mulheres vão ser pisadas, esmagadas, vilipendiadas. É isso que está lá. Será que quando Deus faz alguma coisa, Ele faz com um propósito, vamos assim, subretilmente, para dizer que os homens são melhores e as mulheres não valem nada? Será que é isso? Ou há algum motivo, algum propósito para que Deus estabeleça uma ordem? Será que há? Vamos tentar imaginar aqui que Deus seja inteligente, só um pouquinho. Vamos pensar que Deus tem, de repente eu vou criar um sujeito, de quando eu fizer a situação, um organograma aqui do céu, eu vou fazer de um jeito que o resultado final seja bom. E Deus fica assim, chamou Jesus lá, bateu um papo com ele, chamou o Espírito Santo, vou fazer, eu sou o maioral, tá bom? Então você vai ficar no segundo, terceiro. Aí Jesus deve ter perguntado, mas pai, por que o senhor é mais importante que eu? Eu que vou dar minha vida, eu que vou morrer para aquela galera lá embaixo, por que eu não estou em cima? Aí Deus falou para cara, você pode até ficar, não tem problema não, eu imagino, estou chutando aqui, teve um sujeito aqui que eles botaram o seu trono, acima do trono, das montanhas, lá em Isaías 14, diz lá claramente, que eles botaram o seu trono acima das montanhas,
Sabe o que acontece? Se você obedecer aquilo que está lá em Efésios capítulo 5, o resultado, me perdoem, eu estou sendo pragmático mesmo, estou sendo, porque podemos ser pragmáticos, tá? O resultado disso vai ser uma coisa chamada felicidade. Então, se você quer ser feliz, se isso é uma realidade para você, que você busca na sua vida ser feliz, então, aquilo que Deus estabeleceu, a coisa funciona. O resultado vai ser importante para a gente. Ah, não, eu não quero assim. Eu sou feminista, eu acho que as mulheres têm que ter o mesmo direito dos homens, as mulheres têm que estar acima dos homens, as mulheres, tudo bem, vai em frente. Mas não queira o mesmo resultado que Deus determinou. É simples assim. Então, se você quer resultados, obedeça a Deus. Se você não quer resultados, faça do seu jeito, da sua forma, da sua maneira. Simples. Eu gostaria de usar um exemplo hoje, para a gente bater um papo. E eu fico triste que eu não estou vendo o relógio aqui. Não, olhem. Então vocês olharem aqui, então... Do púlpito ali dá para ver, né? Está vendo? Na Água Viva o relógio fica lá atrás, já bem grandão lá, né? Para a gente não se perder, né? Mas tá bom. Mas eu queria conversar com os irmãos sobre exatamente o papel, a importância do pai. Se houver alguma esposa dando cutucão no marido, vem pagar a prenda aqui na frente. A senhorita principalmente. Max, fica tranquilo aí. Simone, por favor, viu, Simone? Sem, não, né? Com carinho, por favor, tá? Tá? Mas, verdade, nós estamos passando por uma fase na humanidade, tá? É cíclico, tudo é cíclico. Tá? Nós estamos passando por uma fase na nossa humanidade onde os homens estão se afrouxando e estão convencendo a nós homens que precisamos ser frouxos sobre todos os aspectos. Eu não estou falando de questões sexuais, eu estou falando assim, que o homem não precisa, não deve ocupar o papel pelo qual Deus determinou. Porque se o homem fizer aquilo para qual Deus determinou, nós estamos criando dificuldades, problemas para a nossa sociedade. Nós temos que melhorar a nossa sociedade. Nós temos que dar um jeito de que os homens não se imponham da maneira como se impõem. E, pelo menos, os homens entendam que as mulheres devam ser tratadas, não do ponto de vista educacional, mas devem ser tratadas como alguém, né, superior, alguém mais importante no papel ali. Eu tenho uma grande amiga, eu diria até mais do que amiga. Meu filho é casado com a filha dela, então imagina a situação, né? Todos vocês, não vou citar muito o nome não, é melhor não citar não, né? E é evangélica, presbiteriana, lógico, né? Mas extremamente feminista, totalmente feminista, tá? E ela é, hoje, uma das responsáveis pela educação superior no nosso estado. É uma das pessoas mais importantes na área educacional nesse estado. E há um tempo atrás nós estivemos conversando, meu filho fez aniversário, e nós fomos para um churrasco lá na casa deles. Né? E aí aproveitamos, sentamos à mesa, estávamos conversando, e eu fiz a pergunta para ela, e a minha pergunta foi bem simples, bem direta. Por que as mulheres têm que ser mais importantes? Porque, na sociedade que nós vivemos hoje, considerando as circunstâncias da sociedade hoje, por que as mulheres têm que ser mais importantes do que os homens? E eu tive que pedir para ela parar, porque ela já tinha elencado umas 250 razões, brincadeira, né?
Uma série de razões, porque as mulheres têm que ser mais importantes. Se as mulheres estivessem no comando, se as mulheres estivessem na frente, se as mulheres estivessem dirigindo esse país, estivessem dirigindo as nossas famílias, se as mulheres estivessem dirigindo as empresas, se as mulheres estivessem dali, nós estaríamos vivendo hoje literalmente no Éden, num paraíso. Estou brincando não, estou falando sério. Pode parecer até uma meia piada, mas não é. Hoje elas acreditam que o fato do homem ter colocado as mulheres abaixo foi para que elas não dominassem. Se der a oportunidade, as mulheres vão dominar. E em alguns lugares, hoje já existem alguns lugares onde as mulheres dominam. Pega países como a Noruega, Dinamarca, Suécia, Islândia. As mulheres dominam. E os homens cada vez mais estão numa posição subalterna. E qual a consequência disso? Qual a consequência disso? É interessante, porque isso é bom analisar. São dados estatísticos. Então, nós não estamos falando de alguma coisa da imaginação. Eu tenho um grande amigo que mora na Islândia, um grande amigo, muito amigo meu, foi para a Islândia, mora lá. É um dos poucos países que eu não visitei ainda, não conheço a Islândia. Não tenho muita vontade, não, pelo que ele me conta, né? Mas hoje a Islândia é considerado, tá, um dos países mais avançados em todas as áreas, do ponto de vista social, econômico. E eu perguntei, meio angustiado, e as famílias? E ele me disse, não tem famílias na Islândia. Não tem. O que tem é relacionamentos. Família, como nós temos aqui, estou vendo vários casais abraçadinhos, que legal, bacana. Isso não existe. Não existe. E por que não existe? Porque você andar abraçadinho com a sua esposa é sinônimo de você retrógrado, você está recuando, você é uma pessoa que está fora da realidade. Mas você pode sair com qualquer menina? Pode. Você pode transar com qualquer homem? Pode. A pergunta, que a gente faz de maneira certa e séria, funciona assim? Funciona. Eu não tenho dúvida nenhuma, amados, nenhuma, zero dúvida, de que nós estamos caminhando para uma sociedade onde não é que as mulheres vão mandar, ou os homens vão mandar, mas onde nem homens, nem mulheres mandarão. Nós estamos caminhando para uma sociedade onde quem vai mandar será o Estado. O Estado vai mandar, o Estado vai determinar, o Estado vai definir. Nós estamos caminhando a passos largos para isso. Não é esse assunto da palestra de hoje, não, mas só para que vocês pensem, tá? E qual é a porta de entrada para essa sociedade que vem por aí? A porta de entrada é uma coisa chamada environment, meio ambiente. E por quê? Porque vai precisar de um governo mundial para governar, para acertar. Nós não podemos continuar com as tragédias do Rio Grande do Sul e o Nordeste nem aí com ir para isso. Alguém tem que ter mais superior, tem que coordenar essa situação. E quem sim? É o governo brasileiro? De forma nenhuma. Por quê? Porque o Uruguai e a Argentina estão na mesma situação. Então tem que ser alguém que está por cima de todo mundo. E aí nós vamos ter esse governo. E esse governo vai se preocupar não é só com a questão ambiental, mas vai se preocupar com a questão social. Porque é o que é o bem para todos. E nós estamos rapidamente caminhando para uma sociedade onde as famílias estão perdendo e perderão a importância da maneira como nós conhecemos. Por isso que eu gostaria de parar um pouquinho rapidamente com os irmãos e usar lá o texto de 1 Samuel, capítulo 2. Vamos tentar lá? 1 Samuel, capítulo 2. Eu gostaria de pegar a partir do versículo 12.
exemplo de Eli. Quem foi Eli? Só para a gente ter uma ideia, para a gente não perder a linha de pensamento. Eli vem da família de Itamar. Itamar era o filho mais novo de Arão, irmão de Moisés, que foi escolhido por Deus para ser sacerdote. E de todas as famílias sacerdotais, dali dos irmãos, quer dizer, dos filhos de Arão, né, a de Itamar foi a que, de certa forma, permaneceu em Israel como sacerdote por mais tempo. Apesar da profecia que Eli recebe, de que os filhos deles morreriam todos novos, não chegariam à velhice, né? Mas nós vemos até em 2 Reis, né, no final dos Reis, nós vemos ainda lá referências. Então, quer dizer, se você pegar do tempo lá de Moisés até 2 Reis, pelo menos por quase 500 anos, a família de Itamar, da qual veio o profeta Eli, da qual veio os seus filhos, Ofni e Finéias. Então, por 500 anos, eles foram sacerdotes em Israel. Então, não era uma família qualquer. E nós sabemos muito bem a história de Eli, pelo menos conhecemos bem a história de Eli, a história de Ana. Nós sabemos aqui, a arca do Senhor estava lá em Siló, e, quer dizer, não tinha Jerusalém, não tinha o templo ainda, tá? Por isso que a arca estava lá em Siló, e Israel todo ia, uma vez por ano, lá em Siló, para adorar a Deus, para as festas judaicas, que até hoje acontecem, né? E ali ficava em média, os mais apressadinhos, 30 dias, os mais demorados, 50 dias, até o Pentecoste, né? Pois bem, então eles iam para ali, e ali ofereciam sacrifícios, ali em Israel, ali em Siló, e depois voltaram para suas terras normais, e continuava a vida ali. Então, Eli era um grande sacerdote, um homem de Deus, um homem sério, um homem que falava e acontecia, um homem que tinha intimidade com Deus. Então, não estamos falando de alguém que não conhecia a palavra de Deus. Conhecia. Era um homem sério, comprometido. Qual foi a única falha de Eli? A única falha de Eli foi com seus filhos. Ele cuidava muito bem da igreja. Ele cuidava muito bem dos seus compromissos com Deus. Mas Eli não cumpriu com a sua parte diante de Deus com os seus filhos. Não cumpriu. Nós podemos perceber na história de Eli aqui exatamente de que maneira isso, quer dizer, as consequências disso, não só na família de Eli, como obviamente em todo o povo de Israel. E aqui está, meus irmãos, talvez se você lembrar disso para o resto da vida, eu vou ficar feliz, extremamente feliz, porque as consequências de um homem cristão, quando ele não cuida bem da sua família, o homem, estou falando homem com H maiúsculo, né? Quando ele não cuida bem da sua família, as consequências são eternas aí para todas as suas próximas gerações. Não adianta você trocar o seu papel de homem pela sua esposa. Eu sei, graças a Deus, porque nós temos mulheres fortes dentro das nossas igrejas. Não sei, talvez os mais antigos aqui, eu vou citar o nome, porque, né, devem se lembrar da dona Dinorá. Quem lembra da dona Dinorá aí? Nem Max, lembra da dona Dinorá, Max? Para com isso, não. Lá da primeira igreja, mãe do Haroldo, do Hermes, do Hudson, da família Penô, né? Ninguém lembra? Poxa, aqui, então eu posso falar à vontade. Mas a dona Dinorá era a matriarca. Na minha cabeça não existe nenhuma outra história de matriarca como a dona Dinorá. O seu marido não era crente. Pelo contrário, além de não ser crente, tinha todos os defeitos que qualquer ser humano, homem, naquele tempo teria, né? Morando na Vila Rubim, tá? Ali, vocês imaginam a história do marido da dona Dinorá, o seu Penô. Mas uma mulher que educou os filhos no caminho do Senhor, como eu nunca vi na minha vida. Eu acho que não existe nenhuma mulher que educou os filhos como a dona Dinorá Penô. Nenhum se perdeu, nenhum se desviou. Os netos, os filhos, netos,
bisnetos, trinetos. Impressionante. É óbvio que hoje a coisa está um pouquinho mais... A dona Dinorá já não está entre nós, tá? Mas existem mulheres como a dona Dinorá. Mas não é o papel delas. Não é a obrigação delas. Não é a função delas. Deus não as comissionou para isso. Louvo a Deus por elas, mas não é papel da mulher fazer o que a dona Dinorá fez. E eu queria deixar claro, porque isso é papel nosso. É papel dos homens. E se nós não fizermos, vou repetir, se nós, homens, não fizermos, eu vou dar um spoiler do final, aqui. Nós estamos condenando as nossas famílias à morte. À morte. Quem conhece a história do Eli vai saber exatamente o que eu estou falando, nós vamos chegar até lá. É sério. Nós não podemos brincar com isso. Vamos lá então. Então Eli, sacerdote, juiz também, né? Sacerdote, lá em Siló, ele veio 2 vezes por ano, 1 vez por ano estava lá. O problema de Eli era simplesmente ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, e os moleques eram brabos. Se você lê aí, né, a partir do versículo 13, 1 Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 13, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, viu um moço do sacerdote, estando se cozendo a carne, e com um garfo de 3 dentes na mão, metia na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia aos homens, né, que sacrificava: dá essa carne para assar, porque não aceitará de ti carne cozida senão crua. E se o ofertante lhe respondia: queime primeiro a gordura, tem certeza que esse cheiro da gordura vai chegar diante de Deus com um aroma suave? Deixa só queimar, não precisa queimar a carne não, deixa queimar só a gordurinha, pois tomara quando quiserem. Então ele dizia: não, porém, hás de me dar agora, senão eu vou tomar força. A turma era educada, muito educada. Esses eram os filhos de Eli, com as ofertas que o povo de Israel trazia para Siló. O problema deles era exatamente, o problema de Eli, basicamente, era os seus filhos. E isso, de certa forma, criou um problema muito sério para aquela família. E eu gostaria que você retornasse 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, para vocês verem como é que começa essa história. Vamos lá? Versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. O que é Belial? Às vezes a gente vê as coisas dessas na Bíblia, né? Belial, a gente pode até pensa logo uma coisa, né? A palavra Belial é sem princípios, sem valores. Eram homens normais, não tinha nada de diferente. Eles não eram, né? Tinha chifrinho, não tá, apesar do garfo de 3 dentes, tá lá, mas não era, né? Eram pessoas normais. O problema deles é que os valores dos seus pais, do seu avô, seu bisavô, de Tamar, de Arão, o valor que foi trazido pelas suas gerações, não conseguiram de alguma maneira introjetar nas suas vidas. Eram homens que não tinham valores. Quero perguntar, só para provocar mesmo, onde nós aprendemos os valores? Hoje, 95% acha que nós aprendemos os valores na escola. Aonde? Vocês não estão com nada, vocês estão sabendo nada. Família, a família tem que dar casa, comida e roupa lavada. O resto é escola. Você paga hoje, você sabe quanto custa hoje numa escola? Meus netos estão na escola presbiteriana, viu? Então não abre mão desse negócio não, né? Mas você sabe quanto custa a mensalidade? 3.000 reais, cara.
R$ 3.000 para um cara de 2 aninhos ir brincar. Meu filho paga. A escola não vai entregar para ele tudo que tem que entregar. Eu ainda vou ter que ficar dizendo o que tem que fazer que eu não tenho. Infelizmente, nós muitas vezes pensamos assim, que a escola é obrigada, ou tem que dar todas as coisas. Não, a escola está ali para ensinar português e matemática, é simples. Valores, princípios, ética. Ou se aprende na família, ou não se aprende. E esse aprendizado, o mais interessante é o seguinte, está certo, eu concordo com muita gente que fala que esse aprendizado vem através de osmose, é passada assim, suavemente, ao longo do tempo. Mas eu gostaria de dar um passo à frente. Esse aprendizado de valores, de princípios que se aprende no meio da família, ele não é passado apenas ali, quando o povo diz, apenas assim, as pessoas vendo, meu pai agia assim, então eu vou agir. A chance disso acontecer é muito pequena. Você está jogando com uma chance em 10 de errar. O povo de Israel saía todo ano das suas casas e iam para Jerusalém. E no meio do caminho, você tem lá, a partir do Salmo 120, 121, nós temos aquilo que é chamado os cânticos de romagem. E o que são os cânticos de romagem? Se você pode ler. Os cânticos de romagem está lá, Salmo 127, né? A herança do Senhor são os filhos, presta atenção, basta ali, ensina como deve fazer. 128, a mesma coisa, os filhos, né, como rebentos da oliveira, ao redor da sua mesa. Para que os filhos têm que ficar ali ao redor da sua mesa? É para aprender o quê? É você que tem que ensinar. O culto doméstico, que hoje já quase não existe, é para isso, é para que nós possamos ensinar. Responsabilidade dos homens é ensinar à mesa os nossos filhos. Tem que parar, tá bom, precisa parar na mesa, mas não, porque a mesa é mais complicada, mas você tem que parar, vamos dar uma caminhada, vamos, sei lá, vamos passear, vamos entrar aqui no carro, vamos aqui, vai para o trabalho, volta para cá. Então você tem que mas você tem que ensinar falando, ensinando, expressando. Eu acho que eu estou sendo claro. Eu acho que isso é claro para todos nós. Não só 6. Não só 6. Eu gosto de Deuteronômio 6 porque está no chamar, né? De Israel, né? Exato. De lá, né, nós temos que inculcar. Né? A palavra inculcar é muito mais forte do que a palavra ensinar. A palavra inculcar é isso aí mesmo. Racha a cabeça desse moleque e põe lá dentro. Por quê? Porque nós erramos, nós falhamos, nós caímos. E aí quando o seu filho erra, você não vem logo tapão nele, não. Seu filho erra, vamos lá, errou por quê? Vamos lá, então, errou outra vez? Vamos lá, agora está pisando a bola, hein? Como é que seu pai é Flamengo e você vai torcer para o Botafogo? Para com isso, cara. Então, eu brinco sempre lá em casa, viu, Max? Lá em casa meus filhos podiam escolher qualquer time para torcer, desde que fosse Flamengo. Tinha todas as opções, né? Mas doeu. Mas o que a gente percebe, meus irmãos, é que nós pais estamos delegando às nossas esposas, e mais uma vez louvamos a Deus por elas, mas nós estamos delegando às nossas esposas, estamos delegando às nossas professoras de escola dominical, estamos delegando às professoras da escola, estamos delegando para a rua, estamos delegando para todo mundo aquilo que é minha responsabilidade. Por favor, pode se sentir culpado? Pode, e deve. Mas deixa eu te dar um alívio na sua consciência aí. Quando que você... não fiz aquilo quando meu filho tinha 7, 8, 9, 10, 11 anos. Perdeu um bom tempo? Perdeu uma oportunidade excelente? Perdeu. Mas deixa eu te falar, seu filho com 30, com 35, com 40, com 50, não importa. Não importa. Você não deixa de inculcar aos seus filhos aquilo que são valores, aquilo que são princípios. Você não tem prazo de tempo, não tem formatura nesse curso, não tem.
É a vida inteira. A sua responsabilidade é de uma vida inteira. Meu pai com 98 anos. E até hoje assim a gente fica meio angustiado. Por favor, nada contra os médicos, nada contra os médicos. Mas meu pai morreu por um erro médico, né? E eu estava com ele, até poucas horas antes dele morrer, e ele ali no leito de cama, 98 anos, ele estava sentado na cadeira do lado, e aquela coisa estúpida que só filho faz, né? Eu estava sentado do lado dele, com o meu computador, né? Trabalhando ali, né? Matando 2 coelhos na sua cajadada, beijando o pai e trabalhando um pouquinho. E meu pai me chama. E ele disse para mim: filho, eu vou embora. Eu vou embora. Que isso, pai? Não vai não. Eu quero comemorar 100 anos, o senhor vai fazer 100 anos, nós vamos fazer uma festa. Imagina a festa que eu vou fazer de 100 anos, senhor. Né? Já está tudo preparado, já tem tudo alugado, vamos fazer lá no sítio, o negócio está gostoso, 100 anos, o senhor vai, fica tranquilo, vai ficar tranquilo lá. Filho, eu vou embora. Deixa eu pedir uma coisa para você. Só uma coisa. Cuida da nossa família. Ô pai, para com isso, não esquenta não. Cuida da nossa família. Cuida do Josué. Josué não está indo muito à igreja. Chama ele lá, dá um puxão de orelha nele lá. Cuida da Sara, a Martinho e Marcos. O Paulinho está com a cabeça meio desmiolada. Não, papai, o senhor está achando, né? Não, o cara é legal. 98 anos preocupado com a família, preocupado com a situação. Ele sabia. Saí dali, fui embora. Eu tinha que pregar naquela noite. Quando eu estou lá pregando lá na igreja, eu nem desconfiei, não. Já no final do sermão, entraram 2 diáconos da primeira igreja, entraram lá na igreja que eu estava pregando. E eu confesso que nada, assim, não me passou pela cabeça, né? Os 2 entraram lá. Bom, e aí eu terminei o sermão, a igreja já estava né? Quer dizer, todo mundo já estava sabendo, menos eu, né? Que o meu pai havia falecido. Tranquilo? Você entende? Não tem tempo. Não tem, é a vida inteira. É a vida inteira. E não há nada, absolutamente nada mais importante para um filho, posso lhes garantir, não existe nada mais importante para nós filhos do que um pai chegar perto de você e aquele jeito paterno de lhe dizer alguma coisa, alguma informação, alguma coisa, que vai ser o degrau que você precisava para chegar no nível mais alto. Ofni e Finéias eram filhos de Belial. Não aprenderam nada, não entenderam nada daquilo que o pai, infelizmente, estava mais preocupado com outras coisas do que com a educação dos seus filhos. Segunda coisa que eu queria colocar para os irmãos, é que diz aqui no texto que eles desprezavam o seu Deus e seu pai, não se importavam com o Senhor. A pior tragédia que pode existir para um filho, é quando ele não se importa com Deus, com o nosso Deus. Vamos lá. Nós como pais temos direito de obrigar os nossos filhos a vir para a igreja? O que vocês acham? De verdade, nós como pais temos o direito de obrigar os nossos filhos a vir para a igreja no domingo de manhã? Sim ou não? Sim. Vocês são corajosos, hein? Antes da adolescência, eu vou contar uma história para a senhora de uma adolescente, uma história verdadeira de uma adolescente. Tá? Me permita contar uma historinha bem rápida aqui. Tá? Minha esposa atende um telefone no sábado à tarde. Nós temos lá um quarto na minha casa, que é meu escritório também. E ela fica minha esposa fica perturbando. Eu quero trabalhar, ela fica me perturbando. Eu quero estudar, ela fica lá, né? Botamos 2 cadeiras lá, uma para ela, outra para mim, que fizemos uma mesa grande, né? E ela fica ali. E ela começou a conversar, né? E ouviu uma história
E dessa história surgiu uma crônica, eu escrevi uma crônica, né? E essa crônica até hoje, vamos dizer assim, é a top 10 né? Essa crônica, não sei se vocês vão conseguir achar ainda por aí, o título dela, Nos Braços do Diabo. Né? Vai procurar lá, na revista Comunhão, já publicou umas 3 vezes, né? E aí, Nos Braços do Diabo. E aquela mãe estava falando para minha esposa que o filho dela, com 17 anos, tá, não queria ir mais para a igreja. E ela disse para a filha: você vai para a igreja, você tem que ir para a igreja. Não vou, mãe, porque já tem. Quando eu fizer 18 anos, eu nunca mais vou para a igreja. Você vai ver, eu vou porque eu vou obrigado, não sei o quê. E a mãe disse uma frase que ficou marcada. Disse: olha, você vai para a igreja, eu vou te ensinar aonde tem água limpa. Se você quiser beber essa água limpa, o problema é seu. Você sabe o caminho. Se você não quiser, o problema é teu. Mas eu vou ensinar para você. Enquanto eu puder, eu vou te ensinar o caminho da onde tem água limpa, onde tem água boa, onde tem água fresca, onde tem a verdade. Eu vou te ensinar lá. E não deu outra. Com 18 anos, o moleque foi embora. Foi para o mundo. E passou aproximadamente uns 3 anos, e aí eu fui pregar numa igreja, lá em Jardim Camburi. Fui pregar numa igreja, e um programa só de jovens, começava na sexta-feira, às 10 horas da noite. Tá? E eu pensei que ia comer o botão, vou chegar lá e encontrar uma meia dúzia de gato pingado, né? Mas a igreja, graças a Deus, a igreja estava cheia, e começamos a bater papo, né? E aí eu desarrumei o banco da igreja toda, botei tudo de volta, comecei a falar. E, pois bem, terminamos, por volta de meia-noite, o papo terminou, e aí eu estou saindo, aí vem uma meninazinha, e me deu um abraço, me abracei, né? Mas quem mandou eu te abraçar foi o meu marido. Eu falei: ela tão novinha, né? Já casada, né? Aqui, e quem é seu marido? Eu não lembro, meu marido é fulano. Bom, abracei, fala com ele, agradeço o abraço, dá um abraço nele também por mim, também. Fui embora. Me perdoe, mas a cabeça não dá para guardar todo mundo. Né? E aí, quando eu chego em casa, né, e tomo um banhozinho para me deitar, descansar, né? Quando eu cheguei, minha esposa já estava no telefone. E eu tomei banho, me arrumei, deitei. Aí ela no telefone, o tempo todo no telefone. E nada. Aí eu falei: está difícil hoje, não dá nem para orar e nem dar beijinho para dormir, porque está no telefone aqui. Né? Ela desligou o telefone, né? E ela virou e perguntou: você sabe com quem eu estava falando? Eu falei: não, você já está, desde quando eu cheguei você está no telefone, como é que eu vou saber, né? Aqui. E aí ela falou que era a tal amiga. E aquela menina que me deu o abraço é a esposa daquele filho, daquela mulher. E ele não foi no programa porque estava trabalhando, estava de plantão naquele dia. E aí depois eu tive a oportunidade de voltar àquela igreja e pregar novamente lá. E ele veio me dar um abraço. E ele falou assim: eu sou aquele rapaz daquela crônica que o senhor escreveu. E eu sei onde está a água limpa. Eu sei o que é importante. Então, pais, se vocês amam seus filhos, e se você quer dar o melhor para ele, nada contra você dar um tênis último tipo, você dá nas férias uma viagem para Disney, um rolê pela Europa, não tem problema nenhum, legal, vai em frente. Mas se você quer dar o melhor para o seu filho, traga a igreja. Não há nenhum outro local no mundo que vá mexer tanto com a personalidade de uma criança, de um jovem, de um adolescente, do que a igreja. Os irmãos sabem que eu trabalho numa área carente, né, lá nos fundos da Ilha de Vitória. E o que nós temos lá mais é criança. Já chegamos, é a única igreja que eu conheço que proíbe de criança entrar.
Porque quando a gente enche, não pode. Vem criança ali, né? Eu estou no segundo andar, apertado. Então eu limito 200 crianças, não pode entrar mais que 200. Não pode. Eu boto os meus nossos, né? E a turma fica lá na frente da igreja, correndo, gritando lá, mas não pode entrar, não pode. Tá? Mas sabe o que me deixa assim, uma felicidade tremenda? Lógico, de 200, nós vemos 2, 3, 5, 10 crianças. É quando vem um de volta, daí 3, 4, 5, nós já estamos lá 17 anos, que nós estamos trabalhando naquela região. Aí vem alguém, como a semana passada, chegou lá um molecão desse tamanho. Pastor, deixa eu dar um abraço, pastor. Eu aceitei Jesus aqui. Não lembro. Entende? São sementes que são lançadas e que germinam. Nós temos hoje, da nossa igreja, que frequentou lá na nossa igreja, vou chutar, né, não tenho um número exato, né, mas nós temos hoje entre 20 a 30 adolescentes que estão presos. E eu louvo a Deus por isso. Mas louvo mesmo. Por quê? Porque lá na cadeia, eles conseguem parar e pensar em tudo aquilo que aconteceu na vida deles. E qual é a consequência disso aí? A consequência é que aquilo vai brotando, e muda, altera completamente. Então vale a pena investir. Não podemos ter filhos de Belial em nossas igrejas, não podemos. E essa responsabilidade é sua, pai, homem, o homem da casa. Vamos correr um pouquinho? Só para frente aqui, para a gente pegar, tá? Não vou nem tratar da imoralidade sexual, se você ler aí, os caras faziam sexo na porta da igreja. Aí, vamos passar aqui, mas eu queria, versículo 30, capítulo 2, versículo 30, finalzinho do capítulo 30 aí, capítulo 2, finalzinho do capítulo 30, diz assim: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade dissera eu, que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, Deus avisa. Percebe como é que Deus avisa? Deus faz meus irmãos, eu sou presbiteriano, creio na predestinação, por favor, eu creio, e é verdade, está na Bíblia, está lá, mas por favor, entenda bem que a predestinação é a porta, não é o caminho. Vou repetir, a predestinação é a porta de entrada, botei o pé, mas o caminho, quem caminha somos nós. Percebe que às vezes a gente fica muito imaginando, eu não perco a salvação. Quantos já me disseram? Pastor, não, está lá no mundão, está lá, não perca a salvação. Não é que Deus muda de atitude, ou Deus não sabia que os filhos de Eli seriam maus? A questão básica aqui, meus irmãos, é que há uma porta, há um caminho de mão dupla entre você e Deus. Lembra quando Jesus subiu lá no monte e diz assim: pai, passa de mim esse cálice, eu não aguento, eu não vou aguentar. A vontade de Jesus era passar, não, olha, é melhor eu parar. Essa foi a real vontade de Jesus, dar um passo para trás. E o que Deus disse para Jesus nesse momento? O que Deus disse para Jesus? Nada. Sabe por que Deus não falou nada? Porque aquilo que Jesus tinha que fazer, Jesus tinha que fazer. Entende isso de uma vez por todas. Você tem obrigações como pai, você não nasceu homem só para ser o machão da casa, não, cara. Você tem obrigações diante de Deus. E tem que fazer aquilo para qual Deus te chamou. E o que acontece conosco muitas vezes? Nós acabamos nos esquecendo completamente das nossas obrigações. Deus avisa. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, Deus avisa. E aí,
Eu gosto muito daquele texto lá em Romanos 1. Eu não estou lembrando aqui agora se é o versículo 23, 24. Só Romanos 1, você consegue botar lá? Romanos. Diz lá, pois Deus os entregou, Deus os entregou os homens à imundícia, alguma coisa nesse sentido, tá na minha cabeça aqui, Romanos 1, 23 e 24, porque aqueles homens se desviaram, por isso, 24, por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Deus, eu guardo essa frase, essa expressão, Deus os entregou. O que significa isso? Significa que Deus ficou segurando, cuidado, não vai, mas chegou um momento, um ponto, em que Deus diz assim, chega, você quer? Tá, vai embora. Deus entrega. É a maior tragédia que pode existir no ser humano. A maior tragédia é quando Deus entrega. Por favor. E para terminar, qual é a consequência disso? Consequência final disso aí. Veja o versículo 34, capítulo 2, versículo 34. E lá. Ser-te-á por sinal, voltando aos 1 Samuel 2, 34. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá aos teus dois filhos, Ofni e Finéias, ambos eu não quero discutir aqui, na verdade não, falou que os seus filhos morrerão, mas o próprio Eli morreu também no mesmo dia. Então, todo mundo, a família morreu tudo. Meus amados, nós temos a vida da nossa família está nas nossas mãos, está na sua mão. Entenda de uma vez por todas isso. A vida da sua família está em suas mãos. Ele foi suficientemente bem avisado, advertido, tudo que precisava saber. Ele poderia mudar, poderia não, deveria ter mudado, mas não mudou. Ele desprezou completamente os avisos de Deus. Ele não se importou com a situação de seus filhos, não se importou com as circunstâncias. Ele, despreza completamente todas as oportunidades que Deus havia dado para ele. Eu acho que nós precisamos ser mais inteligentes. Eu acho que nós precisamos ser um pouquinho mais inteligentes. Vou voltar à fala que eu falei no início aqui. Quando Deus estabeleceu, e o apóstolo Paulo coloca lá em Efésios 5, aquela sequência, o objetivo daquela sequência, eu falei para vocês que era encontrar a felicidade. Inverte qualquer uma dessas ordens aqui, inverte aqui aquilo que Deus estabeleceu. A consequência é a morte. É simples assim. Entenda de uma vez por todas, que mesmo que viva, morrerá. Nós precisamos ter essa consciência, e isso tem destruído as nossas famílias. Essa mistura, essa falta de operacionalidade masculina, nós assumirmos as nossas responsabilidades dentro do nosso lar, isso tem destruído as nossas famílias, mesmo quando ela está no melhor, mora num excelente apartamento, tem um excelente carro, vou passar férias na Europa, vou fazer isso aqui, está tudo aparentemente bem, como na Islândia, mas está carcomido, podre, porque não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Por favor, homens, nós precisamos assumir a nossa masculinidade. Está na hora do homem cristão assumir a sua masculinidade, o seu papel para qual ele foi chamado. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que seja uma realidade no nosso meio, sem traumas, sem firula, sem dor de consciência, sem medo de intolerância. Por favor, isso é coisa do mundo.
Entenda que você tem um papel a ser cumprido e que Deus lhe colocou. E eu espero que você cumpra. Amém? Eu só vi as mulheres falando amém. Merece uma pergunta, desculpa. Fala. Com certeza. Então, o problema do mundo está tomando conta, de nós, da humanidade de Deus, porque o homem não está, o ser humano não está obedecendo a Deus. Verdade. Porque ele fala com todos nós, ele fala comigo, ele sempre falou, antes eu segui-lo e agora. Ouve se quiser ouvir. Muitas vezes eu não ouço e aí eu caio. E aí eu me volto. Perfeito. Então é a obediência que estamos faltando. É a obediência para a gente seguir isso aí. Perfeito. Concordo com a irmã. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem está desfigurando essa imagem. Concordo. Nós estamos, na nossa sociedade de hoje, desfigurando a imagem de Deus que há em nós. Não sei se é possível alguma pergunta. Eu passei do horário. Fico triste quando acontece. Pastor, só Vai. uma observação aqui. Vai. Eu sou professor. Eu estou liberado, viu, gente? Se alguém precisar sair, não briga não, hein? Pode Eu sou tá professor liberado. dos adolescentes aqui, junto Vai. com outro irmão. Vai. E é nítido a gente ver qual família faz, dá para saber, qual família faz culto doméstico e não. Quando você lança uma pergunta simples, você vê que são sempre os mesmos que respondem. E parabéns por quem faz e que seja de incentivo para os que não fazem ainda. E se você estiver na dúvida do que ensinar, tem a revista, porque dá para saber quem estudou a revista antes de chegar lá. E mais, agora muito sério, os nossos adolescentes estão sendo contaminados sem perceber por coisas do mundo. 100%. Sem perceber. A gente ali, às vezes, na sala, eles lançam uma pergunta que você vê que não é maldade deles, porque eles estão sendo contaminados. Mas aqueles que estão sendo doutrinados dentro de casa, você vê que sabe se posicionar quanto aquilo ali. Então é muito sério. Eu vou só contar uma história. Meu netinho de 2 anos, por coincidência, o nome dele é José Ernesto também. Por favor, viu, gente? Foi só coincidência, tá? E 2 anos. E aí, muitas vezes eu pego ele na creche, eu levo, vô só serve para isso, tem que levar o neto e buscar na creche. Se o vô não fizer isso, não tem graça, né? E aí eu venho no carro com ele, né? Quem fez isso, quem fez aquilo, quem fez aquilo, e vai fazer pergunta da Bíblia, eu vou fazer. E às vezes eu faço umas perguntas que não tem nada a ver, assim, eles não têm cabeça de 2 anos, e a minha neta de 4 anos, não vão saber responder quem foi a mãe de Moisés, Joquebede. Aí bom, aí eu vou no carro, o trânsito ali, a minha brincadeira com eles é dessa maneira. E vamos embora, vamos cá. Aí no dia seguinte, quem foi buscar ele foi a avó, a sogra do meu filho, foi buscar, E aí os dois viraram para a avó, pode fazer pergunta, se você quiser pode fazer, no carro também, E aí ela não sabia fazer muitas perguntas, aí a mais velha de 4 anos começou a fazer pergunta, e o mais novo de 2 anos começou a responder. Ela chegou em casa apavorada, chegou lá, eles foram lá para casa, e ela chegou apavorada. Ele sabia coisa que eu não sabia na Bíblia. Ela falando, muitas personagens da Bíblia, quer dizer, que o José sabia, ela nem sabia quem era, quem foi, quem não foi. Mas não podemos perder essa oportunidade. Vai, menina, brinca com seus filhos, brinca. O culto doméstico, eu sei que às vezes fica parecendo aquele negócio assim, muito chavãozinho, senta aqui.
Meus pais faziam comigo, minha mãe fazia lá com a gente, sentava à mesa, não é isso não, você pode fazer isso no carro, você pode fazer isso andando, você pode fazer em qualquer lugar, o importante é você estar transmitindo a vontade de Deus, a verdade de Deus para eles, em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer situação, na praia, tem que fazer, esse ensinamento tem que ser passado constantemente, fechou? A gente sabe assim, quando os pais estão transmitindo, os filhos têm retorno, é impressionante isso, muito bom.